Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos agradecê-lo grandemente, ó Pai, pelo privilégio que temos, Senhor, de te servir. Pelo privilégio que temos, ó Pai, de ser guiados pelo Teu Santo Espírito e pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra em nossas mãos. Queremos agradecer também, ó Pai, pela vida, pelo ministério, pela família do pastor Gilson Brito. Pastor Gilson é um homem de Deus, uma pessoa envolvidíssima com a Tua palavra. Eu tenho certeza, Pai, que muitas e muitas pessoas têm sido abençoadas pelo ministério do pastor Gilson. E queremos pedir mais uma vez, Senhor, o use poderosamente nesses momentos que se seguem, onde ele vai abrir a Tua palavra aqui. Entrega o pastor Gilson e esses momentos em Tuas mãos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos queridos da Sala 57, gente aí espalhada por todo o Brasil, você também, quem sabe, está nos acompanhando do exterior. É um prazer realmente para mim voltar aqui e compartilhar nesse momento com todos vocês a palavra de Deus. Antes de abri-la, de lê-la, explicá-la, né, e aplicá-la para nós, eu aproveito e peço a vocês, porque eu sei que esse é um grupo que ora bastante, sempre que vocês se lembrarem, por bondade, orem por mim, tá bom? Pelo Quarteto Arautos do Rei e por todos que trabalham no Ministério da Rede Novo Tempo, para que nós continuemos cumprindo nossa missão da melhor maneira possível. A Novo Tempo, vocês sabem, é um ministério da nossa igreja que, como todos os outros ministérios, objetiva anunciar o Santo Evangelho. E como esse ministério tem crescido muito, de uma forma extraordinária nos últimos anos, quanto mais a Novo Tempo cresce, mais aumenta a nossa responsabilidade. Por isso eu peço a vocês, sempre que lembrarem, por bondade, orem por todos nós, tá bem? E vamos à palavra de Deus, né? Esse é o momento do nosso estudo da palavra do Senhor, da meditação bíblica, aqui nessa adoração da Sala 57. Então eu quero convidar vocês para abrirem a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração, né? E nos últimas semanas aí, esse texto que eu, claro, já conhecia antes e certamente você conhece também, mas nas últimas semanas esse texto está de uma forma muito intensa, assim, muito forte no meu coração. Por isso que eu quero compartilhar com vocês. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. O encontro de Jesus com dois discípulos decepcionados e descrentes, por não compreenderem a palavra do Senhor. Mas
o encontro deles com Cristo foi extraordinário, né? Como sempre acontece. Lucas 24, a partir do verso 13, vou ler por partes, começando com os versos 13 e 14. Na minha Bíblia está escrito assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Certamente esses dois homens, eles estavam em Jerusalém, naqueles últimos dias, participando da festa da Páscoa, a mais importante de todas as festas religiosas dos judeus. E eles estavam voltando agora para Emaús, que era um vilarejo que ficava a cerca de 2 horas de caminhada de Jerusalém, não distante. E o texto diz que eles estavam conversando a respeito do que tinha acontecido. Mas veja, não em relação à festa da Páscoa, porque aconteceu algo durante a festa muito triste, muito decepcionante, inesperado, o que foi a morte de Jesus. No entendimento deles, a morte de Cristo foi um fracasso. A ideia de que Jesus criou neles uma expectativa de que fosse o Messias, mas tendo sido preso pelos líderes religiosos de Israel, entregue aos romanos e tendo sido crucificado pelos romanos sem reação nenhuma, isso foi um fracasso daquele que pretendia ser o Messias. Você compreende? Eles estavam descrentes, decepcionados, angustiados, tristes por conta da morte de Jesus. E enquanto eles iam conversando a respeito disso pelo caminho, o que foi que aconteceu? O próprio Jesus se aproximou e caminhou com eles. Vamos agora a partir do verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? É interessante pensar nisso, né? Imagine, os dois homens estão seguindo para Emaús, aqui é no domingo, né, da ressurreição, por isso que Lucas começa dizendo assim: naquele mesmo dia, que é o domingo da ressurreição de Cristo, Jesus havia ressuscitado no comecinho da manhã, né, de madrugada, e aqui é o final da tarde de domingo. Os dois caminham para Emaús, de repente Jesus começa a caminhar com eles, e o texto diz, olha, que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Será que eles não reconheceram porque estavam muito tristes, aflitos, angustiados e muito concentrados naquele assunto, né, que os envolvia, que era a decepção pela morte de Jesus? Eu penso que não foi apenas por isso que eles não reconheceram. Eu vejo aqui no texto subtendida a ideia de que houve realmente uma limitação sobrenatural dos sentidos daqueles dois homens. E você me dirá: mas pastor, por que Jesus teria feito isso? Por que o Senhor impediu que eles o reconhecessem? Eu creio que por uma razão muito importante. Pense comigo, se logo de cara, logo ali, quando Jesus chegou, eles tivessem percebido que era Cristo, eles iriam se alegrar tanto pelo milagre da ressurreição, que eles não iriam parar para estudar as Escrituras e buscar compreendê-las. Jesus queria que a fé daqueles homens não estivesse baseada no milagre da ressurreição ou em qualquer outro milagre. Jesus queria que a fé deles estivesse alicerçada nas Escrituras, na palavra de Deus. É claro que milagres são importantes, eles acontecem e é maravilhoso quando acontece, mas ouça bem isso aqui:
a nossa fé não deve se basear em milagres, e sim no assim diz o Senhor, na palavra de Deus. Porque a fé que se baseia no milagre, quando o milagre não aparece, a fé desaparece. Quando o milagre não vem, a fé vai embora. Jesus queria que eles estudassem as Escrituras e tivessem a fé baseada na palavra do Senhor. Outro ponto importante, eles precisavam compreender as Escrituras, as profecias bíblicas, para que eles pudessem ensinar a outros. Afinal de contas, eles eram discípulos de Cristo e todos nós, discípulos do Senhor, temos a missão de compartilhar sua palavra com outros, mas como nós vamos ensinar o que a gente mesmo não compreende? Então, eles não reconhecem que é Jesus. E aí Jesus faz a pergunta, não é? O que é que vocês estão discutindo? Ouça bem também, ouça isso aqui, olha. Sempre que Deus faz perguntas ao ser humano, ele não pergunta, não é porque não saiba a resposta. As perguntas de Deus têm como objetivo nos fazer refletir. Quando Deus nos pergunta alguma coisa, Ele quer nos ensinar algo. Ele quer nos instruir, Ele quer nos direcionar por um bom caminho, pelo caminho certo. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E aí eu acho tão interessante, né, que esse discípulo aqui chamado Cleopas, o texto diz assim, olha, será que eles pararam entristecidos, chegaram a parar para dar resposta. Eles pararam entristecidos, de tão admirados que ficaram com a pergunta de Cristo. E aí um deles disse assim, o Cleopas, né? Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Eles imaginavam que Jesus era um outro peregrino que havia ido participar da festa em Jerusalém e agora voltava para casa. Por isso que eles dizem assim, mas será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Como que dizendo assim, ô moço, em que mundo você vive? Qual é a sua? Não é possível que você não saiba sobre o que a gente está falando aqui agora. Você é o único que esteve lá e não viu, não ouviu, não sabe do assunto. Ai, ai, imagine a impaciência deles com Jesus. Mas o que me encanta é a paciência do Senhor com estes homens. Jesus está falando com dois homens, para os quais ele estava morto. Mas o Senhor se aproxima deles, começa a andar na mesma direção deles, conversa com eles, dialoga para ajudá-los. Jesus havia ressuscitado, voltado para o Pai, se apresentado na glória eterna, recebido o louvor dos anjos, mas no mesmo dia ele volta à terra e agora ele vê esses dois homens decepcionados e descrentes caminhando e ele resolve caminhar com eles, na direção deles e conversar com eles com o objetivo de confortá-los, instruí-los, ensiná-los na palavra do Senhor. Oh, bendito Cristo! Como o Senhor é maravilhoso conosco, não é? Como o Senhor é bendito. E aí, quando eles dizem, mas não é possível, você é o único que esteve lá e não sabe o que aconteceu, Jesus outra vez diz, mas o que foi que aconteceu? Verso 19, não é? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser crucificado, para ser condenado à morte, e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que elas tinham tido uma visão de anjos
os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Eles dizem assim: você não sabe? Pois olha, nós estamos falando a respeito do que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Você percebe que eles não se referem a Jesus como Messias, porque eles estão frustrados, decepcionados. Para eles, Jesus foi apenas mais um pretendente a Messias, porém fracassado. O que aconteceu com Jesus, Nazareno, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus, diante do povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles estão decepcionados com a morte de Cristo. A morte de Jesus, que deveria ser a confirmação da fé, a confirmação das profecias, a certeza da esperança, da salvação por meio do sacrifício dele, nosso substituto, em vez de ser a confirmação da fé e das palavras de Deus, era para eles motivo de decepção e de tristeza. Tudo isso por conta da incompreensão da palavra de Deus. Que coisa, não é? E eles dizem assim, verso 21 que eu li: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Nós tínhamos a esperança de que ele seria nosso libertador, de que ele seria o Messias. Que pena, não é? Que pena que eles tinham essa compreensão equivocada. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E eles dizem assim: é verdade que algumas mulheres do nosso grupo, também seguidoras de Jesus, nos surpreenderam, dizendo que foram ao túmulo, não o acharam no túmulo. E elas dizem ter tido uma visão de anjos que disseram que ele vive. Mas a ideia aqui, né, implícita, eles não estavam confiando, acreditando. Para eles isso aqui era apenas rumores, boatos, né? As mulheres do nosso grupo foram lá, nos surpreenderam, tal, mas conversa de mulher, mulher vê muitas coisas, fala demais, vixe, misericórdia. Eu só estou brincando, tá? Mas de fato, você percebe, eles falam aqui a respeito do testemunho das mulheres com incredulidade. Eles não estão levando a sério o que elas disseram, que pena. E aí eles dizem assim, ó, é verdade que também, agora no verso, deixa eu ver aqui, verso 24, de fato alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram. Ou seja, alguns dos nossos, aqui está falando de homens agora, né, machos, alguns dos nossos foram ao túmulo, verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, isto é, que o túmulo está vazio, né? Mas não o viram. Então a ideia é assim, ok, é verdade que as mulheres dizem o túmulo está vazio. Alguns dos nossos companheiros foram lá e verificaram que realmente está vazio, mas a ideia qual é aqui? Túmulo vazio não implica necessariamente em ressurreição. Alguém pode ter tirado o corpo de lá e levado para outro lugar. Que pena. Decepcionados, descrentes, tudo por ignorância em relação à palavra do Senhor. Agora veja, Jesus entra em ação, verso 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Uau, isso é tremendo, hein? Jesus diz assim: ora, como vocês são insensatos e demoram a crer, a compreender e a crer em tudo que os profetas disseram. Aqui tem
aplicação que eu acho que é inevitável, extremamente necessária. Jesus diz: como vocês custam a crer, né? Como vocês custam a crer, demoram para crer em tudo que os profetas disseram. É preciso crer em tudo que os profetas disseram. É preciso crer em toda a palavra do Senhor, do Gênesis ao Apocalipse. Qual era o problema deles? Eles não estavam crendo em tudo que os profetas disseram. Eles estavam selecionando partes das profecias bíblicas relativas ao Messias e descartando outras partes. Esse é o ponto. Ao longo dos séculos, os judeus eles foram alimentando uma ideia do Messias apenas como um libertador, um guerreiro que viria para libertar Israel dos seus inimigos, especialmente naquele tempo quando Cristo veio, no primeiro século, né, da nossa era. Os romanos estavam dominando parte do mundo, inclusive Israel estava sob a opressão romana. Então, na cabeça dos judeus, o Messias viria para libertá-los de Roma. Eles estudavam as profecias bíblicas relativas ao Messias, mas com ênfase apenas no aspecto do Messias glorioso, vencedor, triunfante. Eles desconsideravam o fato de que as profecias indicavam que o Messias deveria sofrer, que ele deveria morrer em nosso lugar. E, aliás, o próprio Cristo diversas vezes falou isso aos discípulos. Olha, nós estamos indo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue pelos principais líderes de Israel, aos gentios, aos romanos, aos estrangeiros, e eles vão crucificá-lo, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. As profecias do Antigo Testamento todas indicavam nessa direção. O próprio Cristo falou a respeito disso, mas eles estavam, como eu disse, selecionando partes das Escrituras e ignorando outras. Essa é uma grande lição para a gente. Nós temos que crer em tudo que os profetas disseram, em toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Nós não temos o direito, irmãos, de escolher as partes que nós gostamos e rejeitar as partes que nós não gostamos. E, aliás, quando nós cremos no Evangelho, na Bíblia, no que gostamos e descartamos o que não gostamos, na verdade, não é na palavra de Deus que nós cremos, mas em nós mesmos. Quando nós seguimos no Evangelho o que nós gostamos e ignoramos o que nós não gostamos, não é o Evangelho que a gente segue, mas a nós mesmos. Nós, filhos de Deus, precisamos crer em tudo que os profetas disseram. Nós, como adventistas do sétimo dia, cristãos, e não só nós, mas é claro, todos os cristãos, o nosso dever é pregarmos toda a palavra de Deus, crermos em toda a palavra de Deus e pedimos a Deus discernimento e sabedoria para pregarmos toda a palavra do Senhor. Nós não temos compromisso com o que é politicamente correto. Nosso compromisso como cristãos é com o que é biblicamente correto. A gente não deve pregar para agradar as pessoas, a gente deve pregar para salvar as pessoas. Às vezes, quando a pregação realmente é bíblica, a gente vai dizer não aquilo que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir para que sejam salvas. Evidentemente que eu não estou dizendo com isso que nós vamos ser descorteses, não é? Deselegantes, não. A palavra de Deus deve ser apresentada com carinho, com amor, com discernimento, sabedoria, porém toda a palavra de Deus. Você compreende isso? Jesus disse: como vocês demoram a crer em tudo que os profetas disseram, estavam sofrendo porque, como disse, selecionavam umas partes e ignoravam outras. E aí, imagine só o que acontece, né? Está escrito assim: começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E até antes do estudo, Jesus disse assim: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Ei! Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44, uma plataforma completa
Vocês não sabem disso? Que primeiro o Cristo, o Messias, o Salvador, o ungido, o libertador, ele teria que sofrer para depois entrar na sua glória. Vocês sabem disso, mas por que estão ignorando isso? E aí Jesus dá um estudo bíblico para eles. Oh, que chique, hein? Imagine receber um estudo bíblico a respeito de Jesus, feito, apresentado, ministrado pelo próprio Jesus. Não é encantador pensar nisso? A bondade do Senhor, sua paciência, seu amor. Ele, depois de tudo que sofreu, depois de ter sido recebido na glória, recebido o louvor dos anjos, ele volta à terra e se dispõe a andar com esses dois discípulos descrentes, decepcionados, com o objetivo de instruí-los, de confortá-los. Jesus é maravilhoso. O que será que Jesus apresentou nas Escrituras a respeito dele para aqueles homens naquele dia? Eu não sei. A gente não sabe, não. Mas a gente pode imaginar. Quem sabe Jesus começou lá no Gênesis. Gênesis, na nossa Bíblia, né? Capítulo 2, verso 15. Quando tem a primeira promessa de que, aliás, 3, Gênesis 3,15, é a primeira promessa de que o libertador viria, o descendente da mulher, logo depois do pecado, né? Deus apresenta essa promessa. Ele viria para nos libertar da opressão da serpente, do diabo. E é interessante que o texto deixa claro que, a despeito da vitória do nosso Salvador ser completa sobre o inimigo, ele não sairia ileso do conflito, porque ele também seria ferido. Ele esmagaria a cabeça da serpente, porém a serpente lhe feriria no calcanhar. Jesus mostrando para eles que o Messias, o Salvador, o Cristo, deveria sofrer primeiro para depois entrar na sua glória. Quem sabe Jesus tenha apresentado o episódio Gênesis 22, onde Abraão leva o filho para ser sacrificado no altar e Deus diz, não precisa mais. E aí ele pega ali um cordeiro, né, e o sacrifica em lugar de Isaac. Quem sabe Jesus tenha falado, e certamente falou, sobre os sacrifícios feitos no ritual do santuário, né, do templo, onde animais morriam, especialmente cordeiros, em lugar do pecador. Jesus mostrando que o Salvador viria para morrer em nosso lugar. Eu imagino que ele tenha mencionado a festa da Páscoa, quando os judeus, né, saíram do Egito para a Palestina, e aí Deus instituiu a cerimônia da Páscoa, né, a festa da Páscoa. Os cordeirinhos morriam e o sangue do cordeiro era passado na entrada da casa, para que através dessa casa marcada com o sangue do cordeiro, não houvesse a morte do primogênito naquela casa. O sangue do cordeiro libertando, livrando da morte. Eu não sei quais os textos Jesus usou, mas pelo menos um eu acho que eu posso dizer para você que com certeza ele usou. Isaías 53. Você conhece? O servo sofredor. Eu fico imaginando a hora quando Jesus começou a dizer para eles assim, vocês conhecem as palavras do profeta Isaías. E o Salvador, o Messias, ele seria como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhávamos para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele nós não fizemos caso algum. E eu imagino aqueles dois homens ouvindo Jesus citar Isaías 53, e eles pensam no que eles viram na sexta-feira, Jesus na cruz, agonizando na cruz. E Jesus continua dizendo assim, ele foi ferido, oprimido, humilhado, mas certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eles estão ouvindo Jesus falar e vendo, relembrando a cena de Jesus agonizando na cruz.
Como cordeiro, né, diz o texto de Isaías, como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a boca. E quando Jesus diz que ele, como cordeiro, foi levado ao matadouro, eles se lembram, né, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem sabe, e aqui eu estou dando asas à minha imaginação, lógico, quem sabe eles tenham ouvido João Batista lá no Jordão, quando apresentou Jesus às pessoas, né? Quando Jesus foi para ser batizado, e João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E quem sabe naquela hora eles tenham pensado assim: não, João deve estar equivocado. Se esse aí é o Messias, ele não é o Cordeiro de Deus, ele é o leão da tribo de Judá. Mas agora eles compreendem que o leão se fez cordeiro para nos salvar. Eu imagino aqueles homens, um olhando para o outro e dizendo: mas olha que interessante. Ele era sim o leão da tribo de Judá, mas o leão se fez cordeiro para nos salvar. O que aconteceu na sexta-feira à tarde não foi um acidente, não foi um fracasso, pelo contrário, foi o cumprimento das profecias. Ele morreu em nosso lugar. Ele estava ali sofrendo por nós. Oh, eu imagino o coração daqueles homens, né? Cheio de emoção, de louvor. Aquilo que antes tinha sido uma decepção torna-se agora adoração. O que antes foi motivo de tristeza torna-se agora uma razão de gratidão a Deus, de louvor a Deus. Por quê? Porque agora eles estão compreendendo as Escrituras. Agora eles estão abrindo a mente e o coração para todas as Escrituras, para toda a palavra de Deus. E a palavra está chegando à mente, está chegando ao coração e está produzindo salvação. Louvado seja o Senhor. Bom, na sequência do texto, agora eu leio aqui, onde foi que parei, a partir do verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e já o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Quando estavam chegando próximos a Emaús, Jesus fez menção de que ia seguir adiante. O que foi que eles disseram para Jesus? Essas palavras: fique conosco, porque é tarde e já o dia está chegando ao fim. Aqueles que foram impactados pela palavra de Deus, eles queriam mais dessa palavra. Porque eles não só encontraram a palavra de Deus, eles estavam tendo um encontro com Deus da palavra. E é assim mesmo. Quando a palavra de Deus começa a fazer sentido para a gente quer mais. E eles disseram: Senhor, não vá, fica conosco, já é tarde, o sol já declina, né? O dia já declina. Aceite a nossa hospitalidade. E aí Jesus não resistiu, porque Jesus nunca resiste quando o pecador está aberto para ele, quando o pecador abre a porta da sua casa, da sua vida, do seu coração para ele. E aí Jesus entra na casa deles. Eu imagino que aqueles homens eram pobres, talvez bem pobres. A casa deles devia ser uma casinha bem simples, porque assim, casa de pobre é simples, não é? Mas Jesus não se importou com isso. O Senhor não faz acepção de pessoas. Não importa se a casa é linda, grande, luxuosa, uma mansão. Se a porta da mansão se abre, Jesus entra com alegria. Mas se é um casebre, uma casinha simples, a porta está aberta, Jesus é bem-vindo, ele entra com a mesma alegria. Oh, louvado seja o Senhor. Bendito Cristo. Jesus entrou naquela casinha. Você pode imaginar isso? Depois de tudo que ele sofreu, depois de ter sido recebido na glória,
Esse Cristo bendito entra naquela casa ao ser convidado por aqueles dois discípulos. E aí a Bíblia diz que quando ele está ali, não é? E abençoa o pão, parte o pão, então nessa hora eles reconhecem que é Jesus. Talvez ali no interior da casa, com as lamparinas acesas, quando Jesus pega o pão, parte, aí eles notam provavelmente as cicatrizes nas mãos de Jesus, e aí eles se despertam e eles percebem que é Cristo. O Senhor permite que eles o reconheçam. E nessa hora Jesus desaparece. Uau! Incrível, não é? E aí, na sequência do texto está escrito, verso 32, Lucas 24, 32. E então disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? O poder, acredite, está na palavra do Senhor. A gente tem que explicar as Escrituras para as pessoas, pedindo, é claro, a Deus que nos use nessa hora. Mas o poder está na palavra de Deus. A gente não tem que dizer para as pessoas o que a gente pensa, o que a gente acha. Como cristãos, nós devemos ensinar a palavra do Senhor. O poder está na palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor encontra um coração sincero, a palavra do Senhor cumpre o seu propósito. Ela gera transformação, produz salvação. Como nos ardia no peito o coração quando ele nos explicava as Escrituras. Que lindo isso! E aí a Bíblia diz que, já para terminar aqui o texto, né, a partir do verso 33, e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. E no verso 36, falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Você percebe? Quando eles reconhecem Jesus e o Senhor desaparece, e eles dizem um para o outro assim, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos explicava as Escrituras. Eles tomam nessa hora uma decisão, e qual é a decisão? Voltar a Jerusalém. Provavelmente a refeição ficou ali em cima da mesa, nem tocaram na refeição, porque eles estavam tão alimentados no sentido espiritual, que a preocupação agora não era mais com o pão material, ainda que certamente estivessem com fome. Eles queriam compartilhar a notícia da ressurreição de Jesus com os outros discípulos do Senhor. Eles voltam a Jerusalém, fazem a caminhada agora já durante a noite. E quando chegam a Jerusalém, recebem a notícia de que todos já estão realmente acreditando que Jesus ressuscitou, até porque Jesus já havia aparecido a Simão Pedro. E aí, quando eles estão contando a experiência que tiveram no caminho para Damasco, aliás, para Damasco não, para Emaús, o caminho para Damasco foi Paulo, não é? Quando eles estão contando aos discípulos a experiência que tiveram com Jesus, quando caminhavam para Emaús e quando receberam Jesus na própria casa deles, então o próprio Senhor aparece no meio de todos. Bom, algumas lições espirituais para nós são significativas, né? Como eu disse para você, primeiro, glorificar ao Senhor por sua paciência e bondade para conosco, porque Ele é um Deus de misericórdia e de graça. Mesmo aqueles que vivem decepcionados com Deus por conta de ignorância da palavra do Senhor, esses também são amados. E o Senhor tem paciência e é bondoso para com eles e deseja alcançá-los. Por isso que a gente precisa ter paciência também com os nossos semelhantes. Outro ponto importante, como eu já mencionei, a gente precisa crer em tudo que os profetas disseram. Precisamos crer e pregar tudo que a palavra de Deus nos revela, sem selecionar umas partes e ignorar outras, e também sem fazermos interpretações fantasiosas da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser estudada do jeito que ela é, e a gente deve deixar que a própria Bíblia se interprete. A Bíblia é o seu próprio intérprete. Outro ponto importante,
nós precisamos ter a nossa fé alicerçada na palavra do Senhor. Como eu disse, milagres são importantes, porém, a fé que se baseia em milagre, ela desaparece quando o milagre não aparece. Nossa fé deve estar baseada nas Escrituras. E o último ponto é esse. Quando o nosso coração está aberto para receber a palavra de Deus, quando nossos ouvidos estão abertos para ouvir a palavra do Senhor, e os nossos olhos se abrem para enxergarmos a Deus pela fé, então é inevitável. Nossos lábios também se abrem para falarmos a respeito do Senhor. Eles ouviram Jesus, eles viram Jesus, e então eles decidiram anunciar Jesus para os outros. E você sabe, os primeiros crentes, os apóstolos, os discípulos, os primeiros crentes, eles viveram e muitos deles morreram pela mensagem da morte e da ressurreição de Cristo. Que Deus nos abençoe para que nós também, nós que temos tido o privilégio de ouvir o Senhor, de pela fé ver o Senhor, que os nossos lábios se abram para anunciarmos o Senhor. Que nós vivamos com um objetivo maior em nossa vida e que seja esse, anunciar que Jesus morreu, porém ele ressuscitou. E mais, está intercedendo por nós no santuário celestial e na hora certa virá para nos buscar. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja agora. Posso orar com vocês? Vamos pensar juntos em Deus? Pai querido, glorificado seja o teu nome, Senhor, por tua bendita palavra. Nós te glorificamos, Senhor, por tua bondade, graça e misericórdia para com todos os seres humanos. Muitas vezes descrentes, decepcionados contigo pela nossa ignorância, Senhor, pela nossa falta de compreensão da tua palavra, pela pequenez da nossa fé. Mas nós te louvamos, Senhor, porque tu és tão maravilhoso assim. Continua conosco, Pai. Continua realizando a obra que já iniciaste em nossa vida, Senhor. Converte a ti completamente o nosso coração. Concede-nos compreensão da tua palavra e que nós tenhamos, Senhor, um coração sincero, disposto a compartilhar o evangelho com os nossos semelhantes. Primeiro, pelo nosso próprio exemplo de uma vida santificada por tua palavra, de uma vida de amor ao Senhor e amor aos nossos semelhantes, mas que nós compartilhemos também tua palavra por meio de palavras, por meio de ensino. Tira de nós, Senhor, a timidez e muitas vezes também o nosso desinteresse. Tira isso de nós, Senhor. Concede-nos coragem e decisão de compartilharmos tua palavra com os nossos semelhantes, porque isso para nós é muito mais do que um dever, é um direito, mais do que uma obrigação, é um privilégio. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos assim. E que no glorioso dia do encontro de todos os salvos, que nós estejamos lá, na presença do Senhor, com os nossos amados irmãos em Cristo, para desfrutarmos a eternidade em tua presença. Peço por todos que estão orando comigo agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês.